Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade ao nosso curso de Cálculo 1. Nós estamos abordando o tópico de derivadas, vamos falar um pouco hoje sobre a regra do produto e a regra do quociente entre duas funções, beleza? Qualquer dúvida, críticas, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom pessoal, regra do produto. Quando utilizar a regra do produto? Quando você tiver uma função em que ela aparece, ou seja, ela é escrita como produto de duas funções. A gente já trabalhou algo parecido, mas era uma constante vezes uma função. E aí a gente viu, quando a gente tem uma constante vezes uma função, a constante multiplicativa ela permanece, bastava você derivar a função. Então, por exemplo, 5x ao quadrado. O 5 permanece, basta você derivar x ao quadrado, ok? E se a gente tem duas funções com suas variáveis? Então, a gente vai precisar aqui usar a regra do produto, que é o resultado se você fosse fazer por meio do limite, por meio da definição de derivadas. A ideia é você derivar a primeira, repetir a segunda, mais repetir a primeira, derivar a segunda, ok? Quem é a primeira função? Quem é a segunda função? Obviamente, a gente vai tratar aqui de primeira e segunda função de acordo com a ordem com que elas aparecem, beleza? Por exemplo, imagina que você tenha um produto de duas funções, 2x mais 3 vezes x quadrado menos 5x mais 6. Repara que neste caso é possível efetuar, ou seja, resolver esse produto de duas polinomiais, transformando numa polinomial. Vamos fazer esse resultado. O resultado vai dar uma função polinomial e a gente sabe derivar funções polinomiais. A ideia aqui é comparar o resultado da técnica de derivação polinomial com a regra do produto. Se são iguais, essa propriedade é válida, ok? Não é uma demonstração, mas é uma ilustração de que é possível utilizar essa regra do produto, ok? Então, fazendo a multiplicação, isso uma distributiva bem simples de ser resolvida, eu vou chegar na função h de x e a derivada dela será 6x² menos 14x menos 3. Já viu derivadas de funções polinomiais. A pergunta é, será que se eu usar a regra do produto para a função h de x, eu chegaria nesse resultado? Vamos ver? Então, a minha função f de x é a primeira que apareceu, 2x mais 3, e a g de x eu vou chamar de x² menos 5x mais 6, é a segunda, ok? Vamos utilizar a regra do produto. Deriva a primeira, deriva 2x mais 3, é 2. Repete a segunda, mais repete a primeira, deriva x² menos 5x mais 6. A resposta é 2x menos 5, né? Derivada de polinômios. Repare que fazendo uma distributiva e juntando semelhantes, né, eu chego na mesma resposta que eu havia feito por técnica de derivação de funções polinomiais, ok? Ávila, então eu posso fazer qualquer uma? Sim, se o produto de funções resumir uma única característica de uma função, você pode, por exemplo, o produto de duas polinomiais é um polinômio. Então você pode resolver efetuando o produto e depois fazendo a técnica de derivação de funções polinomiais e não tendo a necessidade de usar a regra do produto. Porém, a regra do produto ela é usada quando não é possível fazer isso. Por exemplo, imagine que você tenha o produto das funções cosseno de x vezes a ln de x. Não é possível juntá-las a uma única característica de função, né? Então, aqui, obrigatoriamente, necessariamente, você vai ter que usar a regra do produto. Quem é a primeira? Cosseno de x. Quem é a segunda? ln de x. Então, utilizando a regra do produto, eu derivo a primeira menos o seno de x, vezes a derivada da segunda.
repete a segunda, ln de x, mais, repete a primeira, cosseno de x, deriva ln de x, que é 1 sobre x. Já viu a derivada de ln de x em aulas passadas, e a derivada de cosseno remete à tabela de trigonométricas também em aulas passadas. Ok? Na letra C, repare que eu tenho o produto de duas funções, uma exponencial e uma trigonométrica. A novidade aqui é que tanto a exponencial quanto a trigonométrica têm funções compostas, né? Repare que não é simplesmente 3 elevado a x, é 3 elevado a x quadrado menos 5x. A trigonométrica também, não é só cosseno de x, é cosseno de x ao quadrado. Então aqui, quando a regra do produto pedir para a gente derivar a primeira função, repara que a gente vai ter que fazer uma regra da cadeia, né? Que a gente viu na aula passada, beleza? Então vamos lá. Defino quem é a minha primeira função, defino quem é a segunda e vou tentar aplicar a regra da cadeia, a regra do produto. Deriva a primeira. Repare que ao fazer esse primeiro passo da regra do produto, pedir para derivar a primeira, eu olho simplesmente para 3 elevado a x quadrado menos 5x. É uma regra da cadeia que eu tenho que fazer ali, né? Qual é a mais interna? X quadrado menos 5x. Quem é a mais externa? 3 elevado a x. 3 elevado a esse resultado. Então eu derivo a externa. Derivada de 3 elevado a x é 3 elevado a x ln de 3. No lugar do x eu coloco a mais interna das funções. Ok? Bom, deriva externa aplicada na interna, vezes a derivada da interna. Eu preciso derivar x quadrado menos 5x. O resultado é 2x menos 5. Isso tudo, pessoal, é simplesmente essa primeira parte da regra do produto que pede para eu derivar a primeira função. Fiz isso, continua a regra do produto. Derivo a primeira, repito a segunda. Então eu simplesmente coloco cosseno de x quadrado. Mais, é o que a regra do produto pede, repete a primeira, ok? Vou derivar a segunda. Então eu paro, olho para a segunda, cosseno de x quadrado. Eu preciso derivar esta função, cosseno de x quadrado. Percebo que ali há uma composição de funções, em que a mais externa é cosseno e a mais interna é x quadrado. Vou tentar fazer isso. Deriva externa, menos seno de x. No lugar do x, coloco a interna, x quadrado. Por isso que fica menos seno de x quadrado. Vezes a derivada da interna, que é 2x. Ok? Faço algumas manipulações algébricas para rearranjar esses valores e chego nesse resultado em negrito. Repara, pessoal, que é muito importante você perceber a fonte de muito erro no nosso curso, que ângulo e números não se multiplicam, tá bom? Então, muito cuidado que, por exemplo, menos seno de x quadrado. Esse x quadrado não multiplica 2x, tá? Quem multiplica 2x é menos o seno do ângulo, ok? Faço alguns rearranjos e chego neste resultado. Beleza? Bom, se existe regra para o produto, existe regra para o quociente entre duas funções. Então, imagine que você tem a f sobre a g. A gente já viu que a regra do quociente vai ser dada por derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, sobre a segunda ao quadrado. Ou seja, muito parecido com a regra do produto, a não ser que, enquanto a regra do produto é mais, na regra do quociente a gente vai usar menos. Além disso, aqui na regra do quociente, todo esse processo é dividido pela segunda ao quadrado. Ok? Esse é o resultado se você fizer a derivada por meio da definição usando limites. Beleza? Quem é a minha primeira função? Quem é a minha segunda função? Aqui nós vamos chamar a primeira função de quem aparece no numerador e de segunda função quem estiver no denominador. Ok? Vou mostrar por meio de um exemplo em onde é possível efetuar a divisão. Um polinômio dividido por um polinômio dará uma função polinomial.
e depois a gente vai comparar esse resultado utilizando a regra do quociente, assim como nós fizemos na regra do produto, ok? Volto a dizer, não é uma demonstração que o resultado é possível de ser usado, mas é uma ilustração, ok? Repare que h de x igual a 2x à quinta dividido por x quadrado. Utilizando propriedades de potência, a gente chega que esse resultado é 2x ao cubo. Portanto, a derivada dessa função daria 6x ao quadrado. Simples. Será que utilizando a regra do quociente eu consigo chegar na mesma resposta? Bom, vamos ver. Usando a regra do quociente, eu vou chamar de f de x 2x à quinta e g de x, x quadrado. Então, a derivada da primeira, 10x4, a derivada repete a segunda, x ao quadrado, menos, a fórmula pede, né? Repete a primeira, 2x5, deriva a segunda, 2x, sobre a segunda ao quadrado. Fazendo algumas manipulações algébricas, né? Juntando semelhantes, eu vou chegar na mesma resposta, derivando uma função polinomial. Ok, pessoal? Então, o processo é válido. A gente pode usar essa regra do quociente quando há o quociente entre duas funções. Obviamente, nós vamos usar quando não for possível efetuar a divisão. Ok? Bom, repara, por exemplo, h de x igual a seno de x dividido por log de x. Não é possível efetuar a divisão e ter uma única característica de função. Por isso aqui, obrigatoriamente, nós vamos ter que usar a regra do quociente. Vamos lá. Quem é minha primeira função? Seno de x. Quem é minha segunda? Log de x. Deriva a primeira, cosseno de x. Repete a segunda, log de x. Menos, repete a primeira, seno de x. Deriva a segunda, derivada de log de x, já viu em aulas passadas, que é 1 sobre x, ln de 10. Ln da base é 10. Isso tudo sobre log ao quadrado de x, já que eu tenho que pegar a segunda função e elevar ao quadrado. Repare que é o log que é elevado ao quadrado e não o x. Tudo bem? Bom, ok. Na letra C, eu trago duas funções envolvendo regra da cadeia de novo, tá bom? Muita atenção nesse detalhe. Então vamos lá. Deriva a primeira. Quando eu olho para a primeira, eu percebo que ela é uma composição de funções em que a interna é x² menos 5x e a externa é 3 elevado a esse resultado. Então, eu vou derivar primeiro a externa, 3 elevado a x. 3 elevado a x é ln de 3. No lugar do x, eu coloco a função mais interna, que é x² menos 5x. Vezes a derivada da interna, 2x menos 5. Então, isso tudo é simplesmente a derivada da primeira. Repete a segunda, que é seno de x², menos, repete a primeira e vou derivar a segunda. Na hora que eu olho para a segunda, de novo uma composição de funções, em que a externa é seno de x e a interna é x², ok? Deriva a externa, cosseno de x. No lugar do x, eu coloco a mais interna, que é x², vezes a derivada dessa interna, que é 2x, sobre a segunda função ao quadrado. Ok? Ou seja, repare que eu posso ter regra da cadeia dentro de regra do produto, regra da cadeia dentro de regra do quociente. Beleza? Porque ambas as regras pedem para eu derivar uma função. Se essa função for uma composição de funções, obrigatoriamente eu tenho que utilizar a regra da cadeia ali. Beleza, pessoal? Bom, essa é a ideia quando a gente tem produto de funções e quocientes de funções, onde não é possível realizar esse produto ou esse quociente, transformando numa só característica de função. Beleza? Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!